tem mais coisa ainda que o Tiba vai contar pra nós. Mas agora fala do nosso primeiro convidado. Tá que hoje aqui, são dois. Hoje dois são dois convidados. O primeiro é o Leonardo Maia, esse cara figuraça que tá aqui. Olha a pinta do cara, né? Só olhar pra ele a gente já vai ter noção de como é que vai ser o programa hoje, né? O cara começou a usar droga muito cedo. Com 13 anos de idade. 13 anos de idade, né? E foi caminhando com a droga, achando que podia conviver com as duas coisas, com estudo e a droga, com família e a droga, né? Com acidente e droga, até um ponto que não teve mais jeito. Entrou o crack na vida dele, ficou muito tempo no crack, mas os últimos 6 meses acabou com a vida desse cara, ao ponto dele ser internado, né? E pensar em cometer um homicídio para poder ser preso para usar droga no presídio, ao ponto que ele chegou, ao desespero sem a droga. Ou seja, a vida dele foi lá para baixo, mesmo no fundo do poço. Mas a gente vai saber o que aconteceu com esse cara, que ele soube, e ele saiu lá desse fundo do poço e está hoje envolvido no Free Mind, e a gente vai falar um pouco sobre o Free Mind. Muito. Daqui a pouco também teremos um promotor de justiça aqui, Doutor Mário Sérgio Sobrinho, que vai falar um pouco também desse trabalho junto àqueles que têm esse problema com a droga. E hoje o testemunho é desse figuraça aqui. vai ser maravilhoso. Vamos ver a intervenção de Deus na vida Então dele. segura aí, você que está em casa, fica atento, aumenta o volume da televisão. Eu quero mandar um grande abraço também, antes de começar o programa, ao nosso querido Marcelo Espanha, que é um repórter aqui da Vanguarda, aqui no Vale do Paraíba. Nós temos a Globo do Vale do Paraíba. O Marcelo Espanha é um cristão católico autêntico, foi premiado como o melhor programa de todas as filiais da Globo, e eu tenho o maior prazer de falar isso, porque ele é um cara, é um jovem de Deus para valer. E hoje ele esteve na minha casa junto com o Rubem Júnior, ex-jogador do Corinthians, do Palmeiras. Então você de Taubaté, tá bom? Dia 21 ou 22, um jogaço aí também no Joaquinzão, e onde a renda será para 2 cidades, 2 APAES, tá bom? E no próximo programa eu vou revelar quais as 2 cidades que serão beneficiadas por essa renda desse jogo. Então você de Taubaté, aguarde, eu também estarei aí com vocês. É um movimento, são jogadores profissionais, ex-jogadores e jogadores em atividade, se juntando para ajudar pessoas. Então você de Taubaté vai ser contemplado com um grande jogo, tá bom? Daqui a 2 semanas, vai ser lindo, eu estarei junto aí com você. Um abraço Marcelo Espanha, um abraço Rubem Júnior, Deus abençoe, obrigado pela visita hoje lá em casa. Tá pronto o groove aí? Beleza? Então vamos começar a contar essa história, porque esse final de semana, começando amanhã, abertura amanhã, acontece a 4ª edição do Free Mind. O Free Mind é a junção, é a união aqui no Brasil de todas as pessoas, todas as entidades, todas as fazendas de recuperação, todos os movimentos dele, pastorais, é amor exigente, é pastoral da sobriedade, é NA, AA, todas as casas de recuperação para aqueles que infelizmente estão nas drogas. É a unidade de todo mundo. Mais uma vez, pela 4ª vez, pelo 4º ano consecutivo, vai acontecer no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Mais de 3.000 inscritos, mais de quantos países aqui? Deixa eu ver aqui, 3.000 inscritos, 44 países, 26 estados aqui do Brasil, 300 cidades do Brasil, todos juntos pensando em como recuperar e prevenir em relação às drogas. E para testemunhar, porque ele também é fruto desse trabalho, vem para cá o nosso amigo então, Leonardo Maia. Chega aqui, vamos contar a sua história, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, representando hoje esse espírito Free Mind, né? Esse espírito de unidade entre todas as pessoas que hoje, como você, fazem um trabalho fantástico na restauração de homens, mulheres, jovens, adolescentes, até anciãos, né? Que chegam nas casas de recuperação precisando dessa ajuda. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Dunga. Boa noite, pessoal. Muito obrigado você por ter essa, né, a vocês todos
dar essa oportunidade de ter, né, para mim é uma honra, para mim é um presente, né, do nosso poder superior, daquele que me dá força todo dia para estar aqui, e é o mínimo que eu posso fazer hoje, né, tentar passar um pouco da minha experiência ali, que não foram legais, né, não foi bem sucedida, e tá aqui para contar a história. Isso. Fique nervoso não, que essa aqui é ao vivo, se errar a gente brinca. Se errar não tem jeito mesmo, então não adianta, pode ficar tranquilo. Bom, Leonardo, você começou a usar drogas com 13 anos. Por que o Leonardo está aqui? Deixa eu explicar para você, gente. Hoje o Leonardo é assim, ativo, tá bom? Junto com o padre Haroldo Hans, que é uma pessoa que é um ícone, né, na tratamento, na prevenção das drogas aqui no Brasil. Ele que trouxe, junto com o padre Eduardo Douglas, a renovação carismática católica para o Brasil, tá bom? Mas também Deus o chamou para congregar essas pessoas, para juntar essas pessoas, e faz um trabalho há sei lá quantos anos no Brasil. E esse final de semana acontece o Free Mind. Você já deve ter me ouvido falar do Free Mind. Vai acontecer, volto a dizer, a 4ª edição desse congresso maravilhoso, que hoje chega na sua 4ª edição com uma representatividade fabulosa no Brasil. A abertura é amanhã em Campinas, nós estaremos lá, tá bom? Inclusive amanhã vamos contar com a presença do governador do estado de São Paulo, nosso querido Geraldo Alckmin, que estará abrindo ali também essa fase nova do Free Mind. É maravilhoso e nós queremos dar parabéns a todos aqueles que fazem esse movimento acontecer. Mas 13 anos entrar na droga não é mole não, né? Como é que foi isso? Como é que você entrou? Por quê? Então, Dunga, é muito novo, né? Eu sempre fui muito tímido, né? Nessa época, eu estava mudando de cidade, né? Pegando ali o começo da adolescência. Eu não me achava legal, eu não me achava bonito, eu tinha muita necessidade de autoafirmação, eu tinha uma necessidade de ser aceito pelo grupo, né, pela sociedade ali, pelo grupo que eu vivia, e eu acredito que foi por isso, né, pela timidez e pela querer ser aceito no grupo. Para você ter uma ideia, né, a primeira vez que eu beijei uma menina, eu demorei 3 horas para dar o beijo, isso sem o álcool. Depois que eu conheci o álcool, eu não gastava 3 minutos. Sabe, e eu falei, pronto, é esse mundo que eu quero. Achei a solução na minha vida. Porque, né, eu era muito fechado. Aí eu achei que aquilo era o certo, né? Para mim estava sendo, foi por um período. Ficava desinibido, achei a coragem. Quer dizer, é interessante, gente, que o álcool é droga, né? E álcool é droga pesada, porém é lícita. O álcool sozinho mata mais do que maconha, cocaína e crack junto. Junta todo mundo que morre de cocaína, de maconha, de crack, junta todo mundo, não dá o que o álcool mata. Sabe por quê? Porque o álcool, ele é legalizado, é legal. E se contando também com os acidentes causados pelo álcool, não? Exatamente. O álcool, se fizer, juntando tudo isso, né? Homicídio doloso, culposo, passional, tudo isso, junta tudo isso. O álcool mata mais. Agora imagina quando as pessoas, não tem outra palavra a não ser, não vou usar essa palavra, só vou ofender na televisão. Ofender na televisão não é bom. Mas algumas pessoas querem legalizar a maconha. Vai acontecer com a maconha o que acontece com o álcool hoje. Por que o álcool mata tanto? É simples. Só uma pessoa isenta totalmente de inteligência é que não pega isso. Você passa num posto de gasolina, por exemplo. Aliás, estou dando uma ideia aqui para os policiais, né? No posto de gasolina, eu contei esses dias, tinha 30 carros num posto de gasolina em São Paulo. 30, eu contei. Todo mundo bebendo no posto, naquela conveniência. Todo mundo estava de carro, todo mundo ia sair dali bêbado. Então, a legalização de uma droga potencializa essa droga a matar mais pessoas. Óbvio.
É como a legalização do aborto, por exemplo. Exatamente. Todos os países onde o aborto foi legalizado, aumentou absurdamente o número de abortos. É óbvio. Então, quem pensa em legalizar a maconha, pensa em estar fazendo talvez um benefício, você vai aumentar, vai potencializar a morte através da maconha, meu irmão. É simples de raciocinar isso. Mas você começou pelo álcool, 13 anos de idade. Sim. E aí? E aí, no segundo dia, eu já conheci maconha, e aí foi o começo da decadência, né? Começo do fim. Foi o começo do fim. E muito cedo, né? Muito cedo. Nessa época, logo depois, eu comecei já, né? Eu conheci a maconha, achei, né? Vi gnomo, vi pantera cor-de-rosa, vi um monte de coisa, achei que aquilo era legal e fui querendo conhecer mais outros tipos de drogas. Eu tomei muito remédio, muito solvente, e eu gostava porque aquilo, né, me tirava da realidade ali que eu vivia, que era, né, de timidez, de um ser fechado ali, de uma pessoa que não ser aceito se autoconhecia. No grupo. Isso. E foi levando, cada vez, né, diminuindo o espaço de uso, cada vez aumentando mais a dose, e fui experimentando várias coisas, né? É mais fácil falar o que eu não usei, que eu não tomei, eu só usei chá de cogumelo e nunca injetei nada. O resto tudo eu usei. E foi muito triste, porque fica naquela ilusão de que achava que estava, né, que estava fazendo uma coisa boa. Eu achava que aquilo era bom para mim. Não ia te fazer mal. Que você achava que aquilo era normal, não ia te fazer mal, ia liberar, eu ia ser cada vez mais aceito no grupo. Sim. Porque sim. É o pensamento de um adolescentezinho, né? De 13 anos, 14 anos, 15 anos. Mas o mundo começa a amadurecer ao seu redor, né? E você até aquela ideia, né? Não, quando começar a me prejudicar, eu paro. Sim, não é assim. Sim. E foi interessante isso, porque eu pesava em torno, sei lá, eu era magrinho, sempre fui magrinho, 60 quilos, 60 e poucos quilos. E eu tinha amigo meu que pesava 80, 90, 100 quilos. E eles não aguentavam beber e nem usar droga o tanto que eu usava. E eu achei que aquilo era meio que um super-herói, sabe? De uma ficção, né? De uma história triste. Mas eu achei que legal, porque aquilo, né? Eu não era tímido, aquilo eu era o cara, eu era o último a pedir para parar. E foi esse desvirtuamento, né? Esse estado alterado que eu achei que era legal, que me levou para drogas muito piores. Ou seja, de álcool para maconha, maconha para cocaína, cocaína para o crack. Você ficou quanto tempo na droga? Eu fiquei quase 22 anos. Uau. E, né, os últimos 8 anos foram os piores da minha vida, porque eu conheci o crack, né? Aconteceram vários episódios, né? Em 99, eu caí de bicicleta, porque eu ia fumar maconha, e eu tive um traumatismo craniano. Eu fiquei 8 dias em coma, tive que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, mas isso não foi motivo para eu parar de usar, né? Depois, em 2004, eu me formei, eu me graduei, né, em programação visual, hoje a gente chama de designer gráfico, né? Design gráfico. Não foi motivo. 2006 nasceu a minha primeira filha, não foi motivo. 2008 eu me pós-graduei, também não foi motivo para parar, né? Eu nunca passei necessidade, nunca passei, né, vontade. Eu sempre fiz tudo que eu quis na vida, sempre tive oportunidade, só que eu não soube aproveitar, né? Não adiantou nada. Talvez eu poderia ser até mais burro do que uma pessoa que não estudava, né? Porque eu tinha conhecimento, mas não usava para nada, por causa que ficou dominado ali pela droga. Teve um momento, em 2006, né, voltando um pouquinho, eu comecei a usar o crack. Deixa eu matar uma curiosidade, até para quem está em casa, talvez seja a pergunta quem está em casa. Quem te apresentou, em que condições o crack apareceu na tua vida? Porque todo mundo hoje fala o crack, aquela pedrinha que todo mundo teme. Como é que foi esse dia? Quem te ofereceu? Como é que foi o argumento que usaram ou que você usou para que o crack acontecesse na tua vida? Foi interessante. Foi um amigo meu, né?
Hoje ele ainda continua amigo, porque ele parou também de usar. Hoje ele trabalha com dependência química, é um educador, né? Né? Ele trabalha. E foi interessante, porque a gente começou, um ano antes, né? Um pouco antes, eu era totalmente contra crack, né? Eu era preconceituoso desse tipo de droga. Eu falei, não, isso eu nunca vou usar, isso eu não sei, né? Não é para mim. Só que aconteceram assim, acho que foi mais por curiosidade e sentir mesmo se eu era forte, querer assim provocar alguma coisa aqui dentro, porque eu usei, foi bom, sabe, foi gostoso, mas foi só a primeira vez. Ali eu devia ter parado, sabe, porque eu usava uma por mês. No final eu usava 30 por dia e foi totalmente uma ilusão. 30 por dia. Eu cheguei a usar 30 pedras por dia. E foi muito triste, porque eu não via que aquilo estava me destruindo, sabe? Eu, com 20, quase 30 anos, não, um pouquinho menos, 28 anos, eu estava com 60 quilos, eu estava magrelo. Meu apelido era pirulito, porque era só a cabeça, o corpo um fiapo, sabe? E eu não sabia, eu não via, eu achava que aquilo era normal, que eu estava bem, né? E minha mãe, minha avó, né, mineiras, elas sempre cozinharam bem, eu sempre comi bem, me alimentei bem. Só que tava, sabe, o domínio tava me acabando. E foi muito triste, né? Porque eu cheguei num momento que eu estava roubando meus pais, minha avó, minhas filhas, né? Na época eu era casado. E foi num desses eventos que eu peguei 2 pacotes de calça plástica, né, de calça, né, fralda, isso, obrigado. E eu fui trocar na biqueira, porque a moça lá que vendia... Trocar fralda com pedra de crack na biqueira. Isso, porque na onde eu comprava, né, era de uma mulher, e ela estava grávida, e ela ia ganhar um bebê. Aí eu falei, não, vamos fazer um acordo ali que, né, um ajuda o outro. E aceitou e foi, sabe? Só que dessa vez, né, a mãe das minhas gêmeas foi atrás, eu não vi. E ela chegou, viu o movimento, né, viu a troca. No que eu cheguei em casa, a minha mãe já, ou você vai se tratar, ou para mim você morreu. Eu não quero, eu não te criei para você ser isso. Foi aí que você conheceu o Padre Haroldo? Sim. Porque hoje, veja bem, o Leonardo, ele é uma das pessoas que está, assim, de cabeça no Free Mind, né? O Amor Exigente, né? O Padre Haroldo Ram, ele está junto nesse, não poderia estar fora, lógico, é o grande ícone desse trabalho no Brasil. Ele, Frei Hans, todos juntos no Free Mind. E o Leonardo, ele é hoje, como na sua especialidade, sua expertise, o design gráfico. Então é até interessante como é que ele foi parar no Free Mind, né? Mas antes de ir parar no Free Mind, quer dizer, você foi obrigado pela tua mãe, falou, ou vai tratar, ou, para mim, você praticamente morreu. Porque 30 pedras por dia, quer dizer, isso é uma coisa absurdamente, inaceitável. Absurdo. E você foi procurar o Padre Haroldo, como é que foi isso? Então, minha mãe já conhecia o Amor Exigente, sabe? E ela já foi ali meio que ajeitando o caminho para facilitar para eu ir, né? Eu ainda, né, eu falei, né, que eu não ia mais mexer, que eu não queria aquilo, que eu queria tratamento, mas aí demorou um pouco para eu ir para o padre, né? Aí eu fiz todos os exames, consegui ir. Só que eu não queria de verdade, eu não queria ir, sabe? Eu queria ir para um spa, eu queria engordar, porque hoje eu peso 80 quilos, né? Na época eu pesava 20 e poucos quilos a menos. É joelho e cabeça. Joelho e cabeça. Né? Léo, oi. Você chegou a falar que você tinha, quando você usava, no caso, a cocaína e tal, maconha, você tinha um preconceito em relação ao crack. Que tipo de preconceito? Porque me pareceu um pouco assim, que talvez quem usa a droga mais chique, o crack é para quem é mais, sei lá, ralé. Como é que é isso? Era mais ou menos essa pegada, sabe? É uma droga considerada barata, né? E
eu conheci ela vendo na TV na Cracolândia, morador de rua, gente, né, que mora na rua, que não teve oportunidade, não teve chance de estudar, de trabalhar. E eu tinha essa consideração. Só que, né, eu conheci na cidade, né, onde estão minhas filhas, onde estão meus pais, em Passos, que eu conheci médico, eu conheci dentista, eu conheci advogado que usava também, sabe? Aí eu, né, junto ali com a vontade, né, e o querer conhecer o novo, eu achei, não, isso aí dá para usar, eu vou controlar. Só que isso é interessante, uma ilusão. Que a porta de entrada e o final da linha é o álcool. Acompanhei recentemente uma pessoa, graças a Deus ela saiu, ela está recuperada hoje, mas ela começou no álcool, começou com álcool, começou mesmo, daquela maneira incontrolável, o álcool, todo tipo de álcool, né? Foi para maconha, achava que estava crescendo, foi para cocaína, depois ela começou a decair e foi para o crack, e terminou esse ciclo ficando mais ou menos uns 6 anos na cachaça, pedindo 20 centavos, 15 centavos, 50 centavos na porta de um bar para poder tomar uma dose de pinga. Então, você vê que o álcool, ele abre a porta e depois é o fim do cara. Porque fecha o caixão. Fecha o caixão, porque é barato. Barato e lícito. Veja, como é que pode alguém, volta a dizer, como é que pode alguém pensar em legalizar, tornar lícito usar maconha? Essa pessoa, ou ela nunca teve filho, ou ela não considera o filho que tem, ela não pensa o filho de ninguém. Uma pessoa que tem um raciocínio desse é incrível, é inacreditável, porque o álcool te inicia na droga e é o fim do cara, na porta de um bar pedindo esmola, pedindo uma dose de cachaça para alguém que esteja ali. E isso se ele não vai tomar o álcool etílico, né? Sim. Você bota aquele suquinho e mistura e manda bronca. E como é que você conheceu, então, o Padre Haroldo? Quando você foi, não queria ir, mas acabou indo? Então, e foi, né? Eu fui, numa boa vontade, achando que todo mundo ia querer se tratar, porque eu não queria, né? Eu queria ver se arrumava uma influência de fora para me dar essa vontade. E os dias foram passando, né? Eu não conseguia ficar 3 horas sem usar, né? Eu fiquei 40 dias e foi o meu limite, né? Ali eu já tinha passado do deserto, já tinha passado pro meu inferno, já não aguentava mais. E eu tive a grandiosa ideia de cometer um homicídio. Nossa. Porque lá no Padre é voluntário, né? A internação. Você entra e sai na hora que você quiser. Eu não queria isso. Eu queria ir para cadeia. Eu queria ir para cadeia porque lá eu ia usar droga. E eu, como homicida, eu não ia ser, né, amolado, né? E eu tinha isso em mente. E eu botei para acontecer isso e foi fazendo. Num dia lá no refeitório, eu comecei a xingar um rapaz, ele mordeu a chumbada, né? Ele não mordeu nem a isca. E já veio xingando e pá. E fomos xingando. É um salão grande, né? Deve ter uns 15 metros de largura, né? Assim, né? De comprimento. E a gente foi da última mesa, um xingando o outro, até chegar no richô, onde a gente pega a bandeja, pega os talheres e tal. Eu peguei a faca, a bandeja e só. E ninguém reparou. E xingando. De repente, eu falei, rela o dedo aqui, ó, não sei o quê, e me xingando. E ele foi com o dedo, né, querendo apontar. Eu falei, rela aqui que eu te mato. Nessa hora, né, ficou acho que menos de 4 dedos, 5 dedos, ficou 10 centímetros. Eu tive o meu primeiro despertar, que veio a imagem da minha mãe com as minhas 3 filhas e uma voz que falou, Léo, você fez tudo o que você quis na sua vida, sempre fez o que quis, olha onde você está. Você quer fazer de novo o que você quer? E foi esse momento, sabe, Dunga? Nesse momento eu fiz a primeira coisa contra a minha vontade. Porque eu nunca respeitei meus pais, nunca respeitei minhas filhas, nunca respeitava a polícia, não respeitava ninguém. E nesse momento foi a primeira vez que eu fiz isso. Você pensou? Pensei. Você finalmente raciocinou. Claro que você não cometeu
o homicídio ali, né? Sim, não aconteceu, não aconteceu. Mas o seu plano era matar alguém, ir para a cadeia para usar droga sem ninguém me atrapalhar. Sim, era isso. E graças a Deus, né, não aconteceu. A partir desse momento, eu achei que todo mundo ia me zoar, né, por me achar um fracote, um medroso, né? E foi o contrário, né? Pessoas ali que não tinham estudo, não tinham vários analfabetos, semi-analfabetos, tinham até 5ª série, 8ª série se tivesse muito. Eles falaram: nossa, eu queria ser igual a você, porque você tem muita paciência. E eu nunca tive paciência, eu sempre fui um poço de não paciência, sabe? Eu me explodia por qualquer faísca, por qualquer bobeira. E aí eu dei uma abertura para o tratamento, né? Porque eu acredito que é muito pessoal, né? A pessoa tem que querer, não basta. É essencial. Né? A ajuda que for não vai interessar se a pessoa não quiser. E aí foi interessante, aí eu conheci o livro Mente Livre, Emoção Saudável, do Dr. Augusto Cury. O Padre Haroldo me falou uma coisa que eu nunca imaginava que ele ia me falar, né? Porque eu nunca tive acesso a ele. A primeira vez que a gente conversou, ele olhou para mim, deu um sorriso, falou assim: menino, você é bom, não volta mais para cá, não. Aquilo, sabe, foi o outro despertar, junto com o livro, junto com o Dedé e o Paulo, né? Os irmãos Martelli, que são um dos criadores do Free Mind, né? E foi assim, sabe, foi aí que eu comecei a achar graça na vida sem precisar de droga, porque minha vida toda foi baseada nisso, sabe? Foi um baseado. Desculpa o trocadilho, né? Mas foi isso, sabe? Hoje, que faz 3 anos e 10 dias que eu estou sem usar nenhuma substância que altera o meu humor, eu estou sabendo aproveitar a vida. Porque até então, meus registros é só álcool, droga. Bom, o Leonardo está aqui e a gente vai encerrar esse bloco só para você entender que hoje o Leonardo, ele está super ativo no Free Mind. Esse final de semana ele também estará junto conosco nesse grande congresso. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai estar aqui conosco um promotor de justiça, Mário Sérgio, doutor Mário Sérgio. Ele é o extremo dessa linha, né? De um lado está o usuário potencial a cometer um crime, quase cometer um crime. Do outro lado está aquele que é o acusador, para que um outro venha para, com essa matéria, poder fazer a defesa. Mas como que um promotor, um acusador, se sentiu chamado a ajudar aquele que um dia foi um objeto de defesa, aquilo que precisava de uma defesa, cometeu um crime, precisava de ser defendido? Como é que essas coisas se juntam? Você vai entender como Deus escreve realmente muito certo em linhas tremendamente tortas. Então fica aí, não sai daí não. A gente volta daqui a pouquinho com mais PHN, tá bom? Pai bola, vamos sair cantando? Foi assim? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, galera. Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar. Com um suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou,